Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados, esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, estou aqui nas 6h12 da manhã para a gente estudar a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, né? Deixa eu ver a data de hoje. Hoje é 9 de julho, meus irmãos, né? 6 horas da manhã e 2 minutos. Estou aqui, meus irmãos, para estudar a lição da Escola Sabatina junto com vocês. Essa lição maravilhosa que tem como título, meus irmãos, como vocês estão vendo aí na tela, a Sarça Ardente. E o nosso versículo para memorizar, meus irmãos, se encontra em Êxodo capítulo 3, o versículo de número 7 e verso de número 8, onde a palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz assim, né? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso decidi a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Meus irmãos, o Senhor é maravilhoso. Aqui diz que o Senhor viu a aflição do seu povo. O Senhor, Ele conhece os nossos desertos. O Senhor, meus irmãos, Ele conhece as nossas lutas, aquilo que eu e você nós estamos passando. E a Bíblia diz que Ele viu o sofrimento do povo que estava exilado na terra do Egito. Nós sabemos que o povo de Deus foi parar naquela terra, meus irmãos, na terra do Egito, por conta da desobediência, meus irmãos, por conta da transgressão da lei de Deus. Então eles foram parar naquela terra. E aí diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, meus irmãos. E aqui diz que o Senhor, Ele conhece o sofrimento do seu povo. Por isso ele diz: conheço o sofrimento do meu povo, por isso decidi a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra. Então, meus amados, isto aqui, meus irmãos, é uma profecia para os últimos dias. Porque no tempo do fim, meus amados, nos últimos dias, meus irmãos, o Senhor, Ele vai nos libertar do cativeiro espiritual do pecado, meus irmãos. O Senhor, Ele vem para nos libertar. Assim como Ele viu o sofrimento daquele povo na terra do Egito, o povo que estava escravo naquela terra, porque desobedeceram os mandamentos de Deus, meus irmãos, nos últimos dias agora, o Senhor também há de nos libertar deste mundo de escravidão de pecado. Jesus voltará. Hoje, eu e você, nós estamos aguardando a breve volta de Jesus, meus irmãos. Aqui, conforme a lição coloca no primeiro parágrafo aí, meus irmãos, aqui diz que o chamado que Deus nos faz frequentemente, mudará a direção de nossa vida. Meus irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que tomar uma decisão firme, ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Mas tudo é questão de uma decisão. Por isso que a lição diz que o chamado do Senhor nos faz frequentemente mudar a direção da nossa vida. E a lição continua dizendo: no entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. É como diz o livro de Deuteronômio, meus irmãos, eu acho que é Deuteronômio capítulo 31, o versículo é 29, ou é Deuteronômio 29, onde o Senhor nos diz, meus irmãos, o Senhor fala claramente para nós que Ele coloca diante de nós os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas o Senhor, Ele é muito bom e Ele disse qual é o caminho certo. Ele diz, escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Então o Senhor põe diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Mas Ele nos mostra, meus irmãos, qual é o caminho que nós devemos seguir. Existe o caminho estreito e existe o caminho largo. Mas nós temos, meus irmãos, que seguir o caminho estreito. É o caminho mais difícil? É o caminho mais difícil. Mas é o caminho que vai nos levar ao céu, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, vamos para a parte de domingo, que tem como título A Sarça Ardente. Deixa eu subir aqui na tela. Tá aí, meus irmãos, ó. Parte de domingo que tem como título A Sarça Ardente. E a lição diz, né? Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer.
e fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilo sendo pastor. E é interessante, meus irmãos, que no Egito ali, ele também passou 40 anos. Ele estava sendo preparado, meus amados, para se tornar um Deus, né? Para se tornar um homem autoritário, uma figura de autoridade, um homem movido pela ira. Mas Deus começou a trabalhar no coração de Moisés, meus irmãos. E aquele homem que tinha coragem de matar um egípcio se tornaria um dos homens mais mansos da terra. Deus levou ele para o deserto ali de Midian, passou 40 anos, sendo agora treinado não como um soldado de guerra, mas agora um outro tipo de soldado de guerra. Um soldado de guerra para lutar as batalhas do Senhor. E não com espírito de ira, mas agora com espírito de mansidão. E Moisés passou 40 anos tranquilos, sendo um pastor, meus irmãos. E aí você se lembra de Jesus. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pela vida das suas ovelhas. E aqui diz a mesma atividade de Davi. E desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada na natureza. No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores. Esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e o prepararam para a liderança, como a gente acabou de comentar, meus irmãos. Moisés ali naquele deserto estava sendo preparado para se tornar um grande líder de autoridade. Deus também usou, meus irmãos, Moisés naquele deserto para escrever sobre inspiração divina os dois livros mais antigos da Bíblia, que foi Jó e Gênesis. Então foi ali, meus irmãos, naquela terra de Midian, que ele teve a oportunidade de escrever os livros de Jó e também o livro de Gênesis, conforme aqui nos mostrado, né, meus irmãos? Você pode encontrar isso aqui também, essa informação, no livro Patriarcas e Profetas. Ao escrever esses livros, a lição continua dizendo, Moisés, meus irmãos, recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Então Moisés, meus irmãos, ele ficou antenado. Deus mostrou ali tudo o que ele precisava saber sobre a questão do grande plano da salvação. Moisés estava por dentro, meus irmãos, que Jesus deveria vir para se sacrificar por cada um de nós. Moisés estava por dentro, ele sabia. E é neste momento, meus irmãos, que ele é levantado. E ele vai ser agora enviado para aquela terra do Egito como um libertador, um tipo de Cristo, meus irmãos, que deveria apontar para o antítipo Senhor Jesus, que um dia viria para nos libertar da escravidão do pecado. E isso começaria a partir da sua primeira vinda e deveria se concretizar na segunda vinda de Jesus. Hoje, nós estamos aguardando a nossa bendita e única esperança. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, meus irmãos. E aqui, meus amados, a lição continua e diz: assim ele, Moisés, teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor e sobre o que ele faz em relação ao pecado, que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação, meus irmãos, não faz sentido sem fundamento crucial, que sob inspiração Moisés comunicou, especialmente em Gênesis. Então, meus amados, agora vamos para a primeira pergunta aqui da nossa lição, que diz, leia Êxodo, capítulo 3, os versos 1 a 6. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual é a relevância desse fato? Por que isso é tão importante? Vamos abrir aqui, meus irmãos, Êxodo. Eu vou abrir aqui na tela Êxodo, meus amados. Livro de Êxodo, meus irmãos. Êxodo, capítulo de número 3. Os versos 1 a 6, meus irmãos. Acompanhem comigo aqui na tela. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou
e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Interessante, né, meus irmãos? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esta expressão anjo do Senhor é uma referência aqui ao Filho de Deus, meus irmãos. Aqui é o nosso amado Senhor Jesus, que apareceu ali como um representante de Deus o Pai, para falar as palavras do Pai, para ecoar as palavras do Pai. Naquele momento, Jesus é como se fosse o médio do Pai. Estava ali como representante do Todo-Poderoso Deus o Pai. E aqui, meus irmãos, o versículo 3 diz: Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés ficou ali, né, perplexo, né? Como é que pode? Uma árvore está queimando, mas queima e não queima? Como é que pode? Esse fogo não está consumindo a sarça. E o versículo 4 diz: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, lembre-se, Jesus ali estava como representante de Deus o Pai. Jesus, meus irmãos, é a expressa imagem de seu Pai. É isso que nós precisamos entender, e essa informação é nos dada em Hebreus capítulo 1. Jesus ele é a expressa glória de Deus o Pai. Então o versículo 4 diz que vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: Não te chegues para cá, Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o versículo 6 disse mais: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, meus irmãos, a pergunta diz aí, meus amados, vamos voltar, a gente vai voltar lá para a lição. Vamos voltar aqui para a lição, para a pergunta, meus amados. A pergunta diz na tela, eu vou abrir aqui um pouco mais. O que é que diz aí, meus irmãos? O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual é a relevância desse fato? A lição aqui responde de forma resumida, meus irmãos. O mesmo Deus que havia feito promessas aos patriarcas estava com o povo de Israel. É isso que nos mostra, meus irmãos. Esta é a grande relevância. Como diz a própria lição, Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular, importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Era algo magnífico, meus irmãos, pois ali se manifestou o Senhor, o próprio Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Se manifestou ali, meus irmãos, diante de Moisés. E o interessante é que a lição diz, ao se aproximar o Senhor, ao se aproximar ele, né, diante do Senhor, ele disse o que o Senhor para Moisés? Moisés, retira a tua sandália, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E o Senhor, meus irmãos, ele se apresentou ali diante de Moisés como sendo Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele, meus amados, o Senhor, ele havia prometido aos patriarcas que seus descendentes ali, aqueles que vieram posteriormente, herdariam a terra de Canaã. Esta é a linda promessa de Deus, meus irmãos. E eu e você, nós estamos aguardando, meus amados, entrarmos na Canaã celestial, meus irmãos. Uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que deveria desempenhar. Meus irmãos, agora a gente vai aqui para a parte de segunda-feira. Parte de segunda-feira que tem como título aí, meus irmãos, o anjo do Senhor. Meus amados, tem um cachorro aqui latindo e eu gostaria que vocês nem prestem atenção, porque, né, meus irmãos, onde eu moro aqui é bem complicado. O título aí, meus irmãos, é o anjo do Senhor, segunda-feira. Aqui diz o seguinte, meus irmãos, a lição introduz da seguinte forma. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 3, o verso 2. Quem falou com ele do meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. É isso que nós comentamos.
Jesus estava ali como representante de Deus o Pai. Ali é a voz de Jesus, mas Jesus está ecoando, na verdade, a voz de Deus o Pai. Porque ali Jesus estava como representante do Pai, como sempre ele teve, meus irmãos. Até mesmo quando a gente vai para o livro do Apocalipse, se você abrir Apocalipse, vou mostrar esse texto para vocês, meus irmãos. Livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, meus irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção, meus irmãos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus o Pai. Então esta revelação é de quem? É a revelação de Deus o Pai, meus irmãos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Foi o Deus o Pai que passou para o Filho. Para mostrar o quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E nós entendemos que este é o anjo Gabriel. Então, a profecia nasce no coração de Deus o Pai revela para o Filho revela para o anjo Gabriel revela para João, e João revela para os seus servos ali das 7 igrejas, e as 7 igrejas têm como objetivo levar esta revelação para todos os povos, multidões, nações e línguas. Então perceba, meus irmãos, que Jesus sempre foi o representante de Deus, o Pai. Isto é que tem que ficar muito claro para nós. E aqui, meus irmãos, a lição continua dizendo o seguinte: não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro. Jesus é o maior dos mensageiros, meus irmãos. Dependendo do contexto, o anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. Isso tem que ficar muito claro para nós, meus irmãos. A palavra anjo significa mensageiro. Jesus ele é o maior dos anjos. Em que sentido? Porque ele é o maior mensageiro, ele é o grande profeta. Então a palavra anjo é sinônimo de profetas, meus irmãos. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que pregam o evangelho eterno de Deus são declarados como sendo anjos. E isto também acontece, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 14. Se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 14, meus irmãos, ali no capítulo 14 do livro do Apocalipse, falando das 3 mensagens angélicas, a partir do versículo 6 a 12, fala assim, meus irmãos, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. E aí vai começar a mensagem, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. É interessante, meus irmãos. Veja, vi outro anjo, verso 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E você poderia se perguntar, mas quem é este anjo aí? Este anjo aí, meus irmãos, é o próprio povo que aparece no versículo 1 do mesmo capítulo. Diz, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então este anjo que aparece lá no verso 6, os 3 anjos que aparecem voando pelo meio do céu, proclamando em alta voz o evangelho eterno, é o próprio povo de Deus que está ali sendo representado por aqueles anjos, os mensageiros terrestres, meus irmãos. É claro que João viu uma cena aqui, que ele viu 3 anjos, mas aqueles 3 anjos representam os 144.000, que faz parte ali do terceiro anjo, meus irmãos. São os adventistas do 7º dia, que têm a missão de proclamar a última mensagem de advertência ao mundo. Então veja claramente que anjo está ligado com o termo de mensageiro profeta. E, meus irmãos, vamos para a segunda pergunta da lição. Vamos lá para a segunda pergunta aqui da lição. No capítulo 3, o versículo 7 a 12. Vou abrir aqui para vocês, meus irmãos. Versos 7 a 12. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. Dizendo em grande voz. Não. Calma aí, meus irmãos. Estava lendo o texto errado aqui, né? Estava lendo Apocalipse. É Êxodo. Capítulo 3, versos 7 a 8. Eu estava lendo, era Apocalipse novamente. Tá aqui, meus irmãos.
Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés indagou, meus irmãos: quem somos nós para poder realmente ser dignos, meus irmãos, de fazer o trabalho de Deus? Você se lembra quando o Senhor apareceu ali, meus irmãos, para Isaías? Isaías se achava, meus irmãos, que não tinha pecado nenhum, até ele contemplar a glória de Deus. E ele contemplou ali Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, no seu majestoso trono. E naquele momento, os olhos de Isaías contemplou o grande rei, o Senhor dos exércitos, o grande príncipe, onde os serafins clamam de dia e de noite diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa cena faz uma referência ao próprio capítulo 4, só que onde ali nós temos, em vez de Cristo, temos o próprio Deus o Pai. E Isaías contemplando aquela cena, meus irmãos, da glória de Deus, a glória do Deus Israel, que é o próprio Filho de Deus. Isaías, ele olha para si, meus irmãos, e vê que ele está perdido. Ele diz: estou perdido porque os meus olhos viram o grande rei. Ele sabia, meus irmãos, que estava perdido. Ele achava que era santo, que poderia ser o melhor, mas na verdade, meus irmãos, diante de Deus ele reconheceu que não era nada. A mesma coisa que está acontecendo, meus irmãos. Moisés fala: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu, meus irmãos? Eu também faço essa pergunta hoje para Deus, meus amados. Quem é o irmão Ramon diante de Deus para poder para ser digno de fazer o trabalho do Senhor, meus irmãos? Quem somos nós? Mas temos que ser como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo 12 diz aí, né? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que Deus maravilhoso. A pergunta diz: como Deus, deixa eu voltar lá para a lição, como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito? A lição, meus irmãos, ela vai responder aqui de forma resumida. Ela diz que Deus estava atento aos sofrimentos do seu povo. O Senhor ele estava atento aos sofrimentos do povo de Deus naquela terra. E aqui diz que ele ouviu o clamor dele e estava pronto para agir. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus ele age no momento certo. O Senhor não faz nada de qualquer jeito. Tudo é planejado, meus irmãos, de forma correta. O nosso Deus ele trabalha com ordem e com decência. Interessante, meus irmãos, que aqui a própria lição, no segundo parágrafo, aqui fala, né? Deus disse a Moisés que o estava enviando a Faraó para cumprir uma tarefa específica. Agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Novamente, Deus os chamou de meu povo. Meus amados, Deus é maravilhoso, mesmo nós sendo transgressores, mesmo nós, meus irmãos, cuspindo na face de Deus, cuspindo na face de Jesus, na face do Espírito Santo, o Senhor nunca nos abandona. É nós que se afastamos de Deus. Conforme Isaías 59:2 fala que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, meus irmãos. Deus não se esquece de seu povo. Por isso, meus amados, Deus estava atento ao sofrimento do seu povo. Claro, o povo de Deus estava sofrendo por causa do pecado. E é por isso que hoje nós estamos sofrendo neste mundo, por conta do pecado.
que nasceu no coração de um anjo lá no céu, e este grande conflito, esta grande batalha cósmica entre Cristo e Satanás, foi transferida para a Terra. E hoje nós estamos vendo, meus irmãos, o mundo que Satanás ele criou, um mundo de caos, um mundo de desordem, um mundo onde nós vemos nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Este é o mundo que Satanás organizou, meus irmãos. E aqui, meus amados, a lição diz que Deus disse a Moisés que estava enviando o faraó para cumprir uma missão específica. Agora, venha e eu lhe enviarei a faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Novamente, Deus chama o Israel de seu povo. Eu e você, meus irmãos, nós somos povo de Deus. Deus não esqueceu de nenhum de nós. E aí a lição diz que tarefa gigantesca. Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta: quem sou eu? Quem somos nós, meus irmãos, para ir pregar lá para a nação de Nínive? Quem somos nós para ser missionários do Senhor? Quem somos nós? Somos dignos? Não, meus irmãos, nenhum de nós somos dignos de fazer este trabalho que os anjos queriam fazer, meus irmãos. É uma honra pregar o evangelho a toda criatura, para testemunho a todas as nações. E aí diz que compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria o seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou. É normal, meus irmãos. Deus, ele nos chama, Deus te chama para uma grande missão. E nós não podemos se calar, meus irmãos, diante da missão ao qual o Senhor nos chamou. Hoje, meu irmão tem um grande chamado de ser um arauto da verdade nos últimos dias, assim como você, meus irmãos. Nós temos que proclamar as verdades de Deus. E Moisés achava que não era digno, assim como o próprio Isaías reconheceu. Mas depois o profeta Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E, meus amados, ainda continua a lição dizendo: Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Logo no início da história, temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Isto, meus irmãos, é você ter em mente o que é, meus amados, a justificação pela fé. Na justificação pela fé, nós reconhecemos que nós não somos nada diante de Deus, diante de um Deus poderoso. Nós somos como nada, meus irmãos. Nós somos pó, nós somos como uma vela que a qualquer momento pode se apagar. Então precisamos reconhecer, como a própria lição muito bem coloca, porque a humildade e o senso de nossa própria indignidade são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer a sua vontade. E é uma pergunta. Nós temos que ser humildes, meus irmãos, diante do nosso Deus. Vamos aqui para a lição de terça-feira, que tem como título O Nome do Senhor. E, meus irmãos, aí já começa com a pergunta, né? Deixa eu abrir aqui na lição também. O nome do Senhor diz assim, meus irmãos. Leia Êxodo capítulo 3, o verso 13 a 22. Por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus? Qual é a importância desse nome? O que nós precisamos entender, meus irmãos, que o nome de Deus, quando a Bíblia usa esta expressão nome, ela está falando do caráter do Altíssimo. Quando você ia escrever o seu nome lá na identidade, você precisou escrever com a sua própria mão, não foi, meus irmãos? Você precisou escrever com a sua própria mão a sua identidade ali, o seu nome. E ali está o seu caráter. Então, no dia que a gente foi fazer o nosso documento de identidade, a carteira de identidade, você teve que escrever o seu nome com a sua própria mão, com o seu próprio punho. Se você não soubesse escrever, você teria que colocar a sua digital. Mas é importante estar ali o seu dedinho, a sua mão. A mesma coisa é o nome de Deus. O nome de Deus é o quê, meus irmãos? Se a gente for aqui, meus amados, olha, se eu abrir a Bíblia, vamos aqui em Êxodo, no próprio livro de Êxodo, meus irmãos, no capítulo 20, Êxodo, capítulo de número 20, o versículo, ou melhor, meus irmãos, Êxodo 31, capítulo 31 e o versículo 18, que é o último verso, diz o seguinte, meus irmãos, o último versículo fala: E tendo acabado de falar com ele quem? O Senhor no Monte Sinai, o Senhor tendo acabado de falar com Moisés ali, né? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho,
tábuas do testemunho, tábuas da lei, tábuas de pedra escritas pelo dedo de quem, meus irmãos? Pelo dedo de Deus. E o que foi que Moisés escreveu naquela, ou melhor, perdão, o que foi que Deus escreveu ali, meus irmãos, naquelas tábuas com o seu próprio dedo? Porque a lei não é de Moisés. Foi escrita pelo dedo de quem? De Deus. E o que foi que o Senhor escreveu nessas tábuas, meus irmãos, com seu próprio dedo, como que traçado com pena de fogo? Deus escreveu, meus amados, as palavras que se encontram em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos. Então, meus irmãos, o nome de Deus está ligado à sua lei. É por isso que nos últimos dias, meus irmãos, nos últimos dias, a Bíblia fala assim, Apocalipse, a gente já leu esse texto aqui, né? Mas eu vou abrir novamente. Apocalipse, meus irmãos, no capítulo de número 14. 14, versículo 1 diz: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o que, meus irmãos? O seu nome e o nome de seu Pai. Este nome aí, meus irmãos, é o próprio selo do Deus vivo, conforme Apocalipse capítulo 7, verso 2. Conforme, se você abrir lá Apocalipse, no capítulo 7, deixa eu abrir aqui, meus irmãos, o capítulo 7, o versículo de número 2 que diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E aí eles falam, o versículo 4, então ouvi o número, né, dos que foram selados com esse selo, e eram 144.000. Então veja, meus irmãos, que o nome de Deus é a sua própria lei, os próprios mandamentos de Deus. Deixa eu ver se encontra aqui um outro texto para ficar mais claro, meus irmãos, em Salmos, que mostra claramente que o nome de Deus é a sua lei. Deixa eu ver se esse texto encontra aqui, meus irmãos. Meus amados, eu peço perdão por esses cachorros latindo, meus irmãos. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, Salmos. Não sei se é o Salmos capítulo 119, porque o Salmo 119 é meu salmo preferido. É o salmo da lei de Deus. Deixa eu aqui ver o verso, meus irmãos, o versículo, não sei se é o 50. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Versículo 50. Verso... Deixa eu ver aqui, meus amados. Tá aqui. Encontrei, meus irmãos. Salmo 119, verso 55. Coloque esse texto no coração de vocês, meus irmãos. Lembro-me, Senhor, do teu nome. E agora ele vai dizer qual é o nome de Deus. Durante a noite e observa a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome, do teu caráter, dos teus mandamentos. É isso que está dizendo o texto. E ele fala, durante a noite observa a tua lei. Porque sempre o salmo ele repete. Então, na primeira parte do verso, nós temos aí o símbolo. E aí depois nós temos a tradução do que é esse símbolo. O nome de Deus aí é a sua própria lei, o seu próprio caráter. E voltando para a lição, meus irmãos, vamos voltar agora lá para a lição. A pergunta diz, por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus? Qual é a importância desse nome? Aqui, meus irmãos, a lição respondeu de forma resumida. Moisés não entendia em que o nome de Deus realmente significa. O nome do Senhor revela o seu caráter, como nós já mencionamos. O nome de Deus revela o seu caráter, meus amados. Eu gostaria de ler, meus irmãos, uma citação da serva do Senhor nessa parte aqui de quarta-feira. Deixa eu pegar aqui a outra lição. Nós estamos na parte de quarta-feira, não, melhor, terça-feira, né, meus irmãos aí? O nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, os comentários de Ellen White. Vamos aqui para a parte de terça-feira. Compartilhe aqui uma citação da serva do Senhor para a gente não ficar só nas palavras do homem, meus irmãos. É muito importante a gente também ler o espírito da profecia. Aqui diz, havia chegado o tempo em que o Senhor queria que Moisés trocasse o cajado de pastor pelo bordão de Deus, pois o tornaria poderoso em realizar sinais e maravilhas, livrando o seu povo da opressão e protegendo-o quando perseguido por seus inimigos. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você,
O Senhor estará conosco, meus irmãos, em nossa jornada. Deus estará conosco em nossa jornada. O Senhor não nos abandona. E este será o sinal de que eu enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito, né, da escravidão ali do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Qual é o nome de Deus? É isso que nós queremos saber. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E esse termo, meus irmãos, eu sou o que sou, lembra muito o que Jesus fala lá. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Meus irmãos, o Senhor é este Deus aqui. O Senhor Jesus é este Deus que estava falando com Moisés. E ele fala, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. O eu sou, aquele que é eterno, aquele que nunca teve um princípio e jamais terá um fim. E aqui diz que o eu sou me enviou a vós. O Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que na verdade o Deus de Israel, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. Veja esta expressão, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Então, meus irmãos, o nome de Deus é um nome que representa ali a eternidade, os seus mandamentos, que foram cravadas em 2 tábuas de pedra. Por isso foram escritas em tábuas de pedra, porque pedras na Bíblia é um símbolo de eternidade. Meus irmãos, vamos para a parte aqui de quarta-feira. Aqui diz na parte de quarta-feira, 4 desculpas, esse é o título aí, né? E já começa com a pergunta, meus irmãos. Vamos ler essa pergunta aí, da parte de... Aliás, temos 2 perguntas aqui, né? Mas vamos aí fazer a primeira que diz. Leia Êxodo capítulo 4, versos 1 a 17. Que sinais o Senhor ordenou que Moisés realizasse para fortalecer sua posição como mensageiro de Deus? Então agora nós vamos ler o que se encontra, meus irmãos, em Êxodo capítulo de número 4. Vamos abrir aqui a nossa palavra novamente. Êxodo capítulo 4, versos 1 a 17. Nós vamos ler. E vamos ler com calma, meus irmãos, não precisa pressa, importante é a gente ler e depois responder. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Perceba que Moisés vai começar agora a colocar desculpa, meus irmãos, para não fazer o trabalho de Deus. É igual nós. A gente é chamado para uma grande missão, depois a gente vem com 1001 desculpas para a gente não aceitar, meus irmãos, a missão do Senhor. Mas nós não podemos dizer não para o chamado de Deus. E o versículo 2 diz, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão, né? Moisés falou, ó Senhor, isso é um cajado, né? Um bordão. Então lhe disse, o verso 3, lança-o na terra. Ele, Moisés, o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Moisés viu realmente que ali era uma serpente de verdade, meus irmãos. E o versículo 4 disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão novamente. Verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito. Moisés fez, ele colocou a mão aqui, ó, dentro do seu peito, meus irmãos. Ele o fez. E tirando a mão, eis que agora a mão dele estava o quê? Leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. E ainda continua mais, meus irmãos. Se eles não te crerem com este sinal, nem atender a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência agora do segundo. E o versículo 9 diz, se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque esse sinal não foi realizado.
Mas sabe, meus amados, este sinal se cumpriu na vida do segundo Moisés, que era Jesus. Você se lembra do primeiro milagre, meus irmãos? O primeiro milagre foi exatamente isso, para anunciar o ministério, para que Cristo começasse o seu ministério ali, conforme João, capítulo de número 2. Naquela festa de casamento, Jesus transformou a água em vinho, meus irmãos. Então, este terceiro sinal não aconteceu ali na vida de Moisés. Não, meus irmãos, porque a gente sabe que todo o mar, na verdade, aquelas águas do Nilo foram transformadas em sangue, mas este sinal aí fala o quê, meus irmãos? Então disse Moisés ao Senhor, né? Ah, Senhor, eu nunca... Na verdade, é o verso de 9, né? 9 diz: se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. E a gente vê esse cumprimento desse sinal lá na festa, quando Jesus começa o seu ministério, mostrando que ele viria para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E o versículo 10 diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não tenho um dom da oratória, nem outrora, nem antigamente, Senhor, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meus irmãos, todos nós temos este problema, né? Todos nós temos uma língua pesada, meus irmãos, todos nós. Mas precisamos, meus amados, buscar com zelo os dons espirituais. Até mesmo aquele que não tem um dom da oratória pode desenvolver. E você, meus amados, para fazer o trabalho de Deus, o trabalho missionário do Senhor, meus irmãos, a gente não precisa apenas falar. Nós temos que pregar também com as nossas atitudes. Isto já é muito importante. Somente a sua atitude é mais que importante. É um grande testemunho, meus irmãos. E Moisés começou agora a colocar 1001 desculpas para não atender o chamado de Deus. E o versículo 11 diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Interessante, Moisés apresentou a primeira pergunta e Deus agora vai mostrar a solução. Deus começa a mostrar a solução. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego, Moisés? Não sou eu, Senhor? Que desculpa é essa, Moisés, que você está colocando aí diante de mim? Eu sou o Criador, Moisés. Eu posso transformar sua língua. Você que é um homem de língua pesada, eu posso lhe dar uma nova língua. Um novo jeito de se vestir, um novo jeito de falar, um novo jeito de agir. Eu sou especialista em transformar maldição em bênção. Eu posso te transformar pelo poder da minha graça. Vinde a mim, Moisés, do jeito que você está, e eu vou lhe transformar. Pode vir com esse vaso todo rachado, mas eu vou te transformar num vaso novo, Moisés. E aí, o versículo 12 diz: vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E aí Moisés, meus irmãos, novamente vem com desculpa para Deus e diz: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Novamente Deus está mostrando a solução, meus irmãos. Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai a teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Então Moisés ele apresenta desculpas diante de Deus e Deus, meus irmãos, ele vai apresentando a solução para cada uma dessas desculpas. Então, meus amados, nós temos aí a pergunta, né? Vamos voltar lá para a lição? Deixa eu voltar aqui para a lição, meus irmãos. A pergunta da lição aí diz o quê, meus irmãos? Como entender essa história estranha? Não, não é essa aqui não, perdão. É a parte de quarta. Que sinais... Deixa eu abrir aqui na lição. Vamos aqui lendo novamente. Que aqui fechou, meus amados, né? Que sinais o Senhor ordenou que Moisés realizasse para fortalecer sua posição como mensageiro de Deus? A gente viu os sinais. A gente já viu os sinais, meus irmãos. Agora, e aqui fala que ele apresentou desculpas. Isso é verdade. E a lição quer saber qual foram os sinais que Deus ordenou a Moisés que realizasse para fortalecer e sua posição como mensageiro de Deus. A lição responde de forma resumida
Diz assim, meus irmãos, transformar a vara em serpente, nós vimos isso, né? Tornar a pele leprosa e transformar a água em sangue. Esse terceiro sinal nós falamos que a gente viu que não se cumpriu ali. Aquele sinal não, meus irmãos. É claro que as águas do Nilo foram transformadas em sangue, mas este terceiro sinal está aplicando o segundo Moisés, que é o próprio antítipo Moisés, que é o nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, agora vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta de número 5. A pergunta de número 5 diz, leia, deixa eu ver aqui na lição, né? Aqui fala assim, meus irmãos, leia Êxodo capítulo 4, verso 10 a 18. Como o Senhor respondeu a Moisés? Que lições podemos tirar disso em qualquer situação para a qual Deus nos chamar? Vamos aqui ler, meus irmãos. Êxodo capítulo 4. Nós já lemos aqui, né? Verso 10 a 18, né? Nós já lemos, meus irmãos, né? Mas a gente vai pedir, a lição pediu para a gente ler novamente, né? Então disse Moisés ao Senhor, eu nunca fui eloquente, né? Eu antigamente, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Verso 11 diz, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê o cego? Não sou eu, Senhor? Versículo 12, né? Diz, vai, pois agora eu serei com a tua boca, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Perceba que ele está apresentando 4 desculpas. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Arão, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, ele tem um dom de oratória. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás à boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti e ao povo, ele te será por boca, Moisés, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Então, meus irmãos, respondendo aqui também essa pergunta, vou voltar agora para a lição novamente. Aí na tela diz, como o Senhor respondeu a Moisés? Como foi que ele respondeu a Moisés, meus irmãos? Que lições podemos tirar disso em qualquer situação para o qual Deus nos chamar? A lição coloca assim, meus irmãos. As 4 desculpas mostram a relutância de Moisés em seguir o chamado de Deus. Todos nós, meus irmãos, cometemos aqui esse mesmo erro de não querer atender o chamado do Senhor. Deus tem um chamado para o irmão Ramon, Deus tem um chamado para você. Talvez você ainda não descobriu qual é o seu chamado, qual é o seu dom. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós, meus irmãos. Cada um de nós. E aí diz que lições, né, podemos tirar aqui, continua, com objeções aparentemente lógicas, porque isso aqui é o que nós falamos diante de Deus. Nós colocamos 1001 obstáculos para não atender o chamado de Deus. E aqui diz, ele escondia sua relutância em ir. As 3 primeiras desculpas expressam perguntas. Quem sou eu? Quem és tu? E se eles não acreditarem em mim? São perguntas, né? Questionamentos. A 4ª objeção é uma declaração, é uma afirmação. Eu nunca fui eloquente. Meus irmãos, essa aqui é declarada por cada um de nós. Toda vida, meus irmãos, que até para receber um cargo na igreja, a gente fala, não, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não tenho um dom da oratória. Mas, meus irmãos, nós temos que usar os nossos dons. E às vezes você não tem um dom da fala, né? Às vezes você não tem um dom realmente de pregar. Porque a Bíblia fala que uns são escolhidos para evangelistas, outro para apóstolos, e assim por diante, meus irmãos. Cada um tem o seu dom. Tem aqueles que têm o dom de ficar lá na recepção da igreja, meus irmãos. Recepcionando, sorrindo. E Deus age por meio dessas pessoas. Por meio de um simples sorriso, a gente consegue ganhar o irmão para Cristo, meus amados. Então, cada um tem o seu chamado. E hoje a pessoa fala assim, mas eu não sei passar um estudo bíblico, Ramon. Você pode passar um estudo bíblico muito fácil hoje, com as ferramentas. Você pode chegar na casa de uma pessoa, você leva o link ali do vídeo no canal do YouTube, de um estudo bíblico da nossa própria igreja ali, e começa a apresentar o estudo. Eu faço muito isso. Eu chego na casa, eu mesmo sendo pregador, evangelista,
sei passar estudo bíblico, mas eu gosto de chegar na casa da pessoa e estudar com ela passando vídeos por vídeo do próprio canal da nossa igreja, meus irmãos. Né? Eu coloco ali o vídeo ali, por exemplo, da saga ali do Apocalipse, do pastor Arilton Oliveira, né, de Daniel, de Apocalipse, e eu vou colocando, o próprio pastor vai pregando, e eu e a pessoa vai assistindo, e o que ela tem dúvida, eu só faço apenas tirar a dúvida dela, meus irmãos. É a única coisa que eu faço. Então, veja, hoje não existe mais desculpa para a gente não passar nenhum estudo bíblico. É só você chegar lá e usar as ferramentas que está ao nosso dispor. E aqui fala, então Moisés fez um quinto e último apelo, pedindo diretamente: "Ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar." Em resposta, meus irmãos, Deus lhe disse que já estava enviando seu irmão. E a hora que Deus falou, irado, Deus já estava ficando sem paciência com Moisés. E em resposta, Deus lhe disse que já estava enviando seu irmão Arão para o encontro dele e ajudá-lo. Por fim, Moisés cedeu em silêncio e pediu a bênção de Jetro antes de partir para o Egito. E Jetro o abençoou, dizendo que ele poderia partir em paz para esta grande missão. Meus irmãos, vamos aqui finalizar com a lição de quinta-feira, a incircuncisão. E a gente tem essa última pergunta para a gente ler, para a gente estar encerrando aqui, meus irmãos, o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, que lição maravilhosa. A pergunta diz, leia Êxodo, capítulo 4, versos 18 a 31. Como entender essa história estranha? O que aprendemos com ela? Meus irmãos, vamos aqui ler, né, o que a palavra de Deus novamente. A partir do verso 18 até o versículo 31. O que diz aí, meus irmãos? Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar tua vida, Moisés. Verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, né? Eu esqueci o nome dela agora, meus irmãos, e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês, meus irmãos? Montado ali no jumentinho? Isso lembra a história de Jesus, né, meus irmãos? A gente vê muitos paralelos aqui entre este primeiro Moisés e o segundo Moisés, que é Cristo. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumentinho e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, aquele mesmo bordão que ele deveria fazer os sinais diante do povo. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, perdão, meus irmãos, a garganta está um pouco ruim. Vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Quando aqui a Bíblia diz que Deus vai endurecer o coração de Faraó, meus irmãos, você sempre tem que entender no sentido inverso da palavra. Por quê? Porque Deus ele sempre age de acordo com a própria decisão do coração humano. Então, no hebraico, quando a Bíblia fala no hebraico que Deus endureceu o coração de Faraó, no hebraico está querendo dizer que o próprio Faraó endureceu seu coração e Deus não pôde mais alcançar este coração. Por isso aparece essa expressão que eu endurecerei. Deus vai agir e quanto mais Deus agir, mais Faraó vai se fechar ao apelo do Santo Espírito de Deus. E o versículo 22 diz, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Olha aí, digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas se recusares, deixa-lo ir. Eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha essas expressões, meus irmãos, matarei teu filho, teu primogênito. Lembre-se, isso aqui está apontando para a história do Messias. Jesus também, meus irmãos, Jesus é o primogênito dos mortos. Aquele que deveria padecer por cada um de nós naquela cruz, como um cordeiro vicário, como um cordeiro substitutivo. E aí diz, meus irmãos, versículo 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora, está aí o nome da esposa dele, meus irmãos, Zípora, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando no monte de Deus, e o beijou.
E aí nós temos um ósculo santo, meus irmãos. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. Amém, meus irmãos? O povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Que texto poderoso, meus amados, que texto maravilhoso. E a pergunta diz aqui, deixa eu voltar lá para a lição novamente. Vamos estar finalizando com essa pergunta, meus irmãos. A pergunta diz, como entender essa história estranha? O que aprendemos com ela? Meus irmãos, olha o que a lição diz aqui a respeito dessa história. Vamos acompanhar aqui, meus irmãos. Muitas pessoas ficam chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou matá-lo. É estranho mesmo, né, meus irmãos? Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado como exigia a aliança com Abraão. Então, sempre quando Deus quer matar alguém, meus irmãos, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, isso significa que Moisés estava o quê? Estava desobedecendo uma ordem do Senhor. E aí diz, Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência, meus irmãos, a Deus, ao Senhor. A fim de ser qualificado para levar outros a ser obedientes, Moisés tinha que ser um exemplo, meus irmãos. Eu só posso pregar no púlpito, eu só posso pregar para alguém as verdades de Deus se eu primeiramente viver. Porque se eu não vivo e prego, eu me torno um hipócrita, meus irmãos. É como um fariseu. E Jesus fala assim, olha, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles pregam uma coisa, mas faz outra. São falsos profetas. Então diz, ele tinha que ser um modelo, Moisés tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou ali, meus irmãos, imediatamente. Circuncidou seu filho para salvar a vida de seu marido. Ela tocou em Moisés com o prepúcio cheio de sangue. E esse sangue representa o que? Expiação. É uma referência ao próprio sangue do Filho de Deus que seria morto por cada um de nós. Vida e confirmação da aliança. O fato de que a circuncisão tinha sido feita rapidamente aumentou o drama da situação. E qual é a lição? Porque a pergunta diz, o que é que nós podemos aprender com essa história? Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto, meus amados. E na resposta resumida aqui da lição, disse assim, meus irmãos. Fala aqui, né, o versículo de número 6, né? Pergunta de número 6. Moisés errou em não circuncidar o seu filho. Devemos obedecer o que sabemos ser certo. É interessante, meus irmãos, eu não sei se eu respondi aqui a pergunta de número 5 de forma resumida, que também diz, né? Como o Senhor respondeu a Moisés, que lições podemos tirar disso em qualquer situação, né? A resposta aqui também da pergunta 5 diz, Deus disse que ele é quem capacita as pessoas a falar e ver. E enviaria Arão. Deus oferece os recursos para a missão a qual nos chama, né? Então, na pergunta de número 5, não existe desculpa para não fazer o trabalho de Deus. Deus meus irmãos, ele não chama as pessoas que são capacitadas. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Então, nós só precisamos atender. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos atender este chamado. E aí, meus amados, com isso nós finalizamos aqui a nossa lição da Escola Sabatina. Gostaria apenas, meus irmãos, de terminar com a citação da serva do Senhor. Deixa eu ver aqui na parte de sexta-feira, meus irmãos, a citação de sexta-feira. Vamos terminar aqui com a citação. Aqui tem um estudo adicional, você tem essas perguntas aí, meus irmãos, perguntas para a consideração, né? Nos anos tranquilos, pesados, passados no deserto, Moisés fez tudo o que o Senhor chamou para realizar. Foi um homem de família, cuidava de ovelhas, escreveu 2 livros bíblicos sob inspiração divina antes de ser chamado para ser um grande líder do povo de Deus. O que a experiência de Moisés ensina sobre nossos deveres da vida diária? A resposta dessas perguntas coloca aqui nos comentários desse vídeo. Alguém poderia argumentar que, à primeira vista, as desculpas de Moisés tinham sentido.
Por que alguém acreditaria em mim? Quem sou eu? Não sei falar bem. O que essa história ensina sobre aprender, confiar que Deus nos capacita a fazer o que Ele nos chama a realizar? E a última pergunta diz aí para consideração. A lição de domingo explica que Moisés escreveu o livro de Gênesis e destaca a importância desse livro para compreender a história sagrada e o plano da salvação. Por que devemos resistir às tentativas de enfraquecer a autoridade de Gênesis, especialmente a realidade histórica de seus primeiros capítulos ali, né? Os primeiros 11 capítulos ali do livro de Gênesis. Então nós temos aí perguntas para consideração, meus irmãos. Deixa eu ver se uma citação aqui da serva do Senhor, para a gente estar encerrando aqui pelo menos com um trecho de alguma citação do Espírito de Profecia, meus amados. Aqui diz assim, meus irmãos, ó. O homem finito pode aprender uma lição que nunca deve ser esquecida. Aproxima-se de Deus com reverência. Podemos entrar corajosamente em sua presença, apresentando o nome de Jesus, nossa justiça e nosso substituto, mas nunca com a ousadia da presunção, né? Querendo ser Deus, querendo se achar o melhor, o grandão. Pelo contrário, nós temos que ser como Moisés, agir com humildade, não com presunção, espírito de querer ser o maior, como se ele estivesse ao mesmo nível que nós. Ouvimos alguns se dirigirem ao grande, todo-poderoso e santo Deus que habita em luz inacessível, como não se dirigiam a um igual ou mesmo ao inferior. Vimos alguns se comportarem na presença de Deus como não ousariam fazer na presença de um amigo terreno. Tem pessoas, meus irmãos, que nem diante das pessoas da terra se comporta como estão aí se comportando diante de Deus, com falta de ordem, disciplina, reverência, meus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, ao estarmos na presença do nosso grande Deus. E aqui diz, isto mostra que não tem uma percepção adequada do caráter de Deus e da grandeza de seu poder. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós não somos nada e que estamos diante de um Deus todo-poderoso. Eles devem se lembrar de que o olho de Deus está sobre eles. Ele lê os pensamentos de seu coração a respeito dele. Ele não será ridicularizado. Deus deve ser grandemente reverenciado. Onde quer que sua presença seja claramente percebida, o homem pecador se curvará na atitude mais humilde e das profundezas da alma clamará: quão temível é este lugar. Amém, meus irmãos? Com esta citação, vamos agora aqui, meus amados, citar a bênção apostólica de Deus. Só lembrando, meus irmãos, que se você for novo por aqui no nosso canal Revelaxion, não deixe de se inscrever. Ativa também o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do nosso canal. E meus amados irmãos, se este conteúdo da lição agregou valor na tua vida, na vida da tua família, também não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal Revelaxion e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Seja um exemplo, meus irmãos, atenda o chamado de Deus. Que nós não venhamos a colocar desculpas, assim como Moisés colocou desculpas diante do chamado do Senhor. Mas que você pregue este evangelho já enviando este vídeo. Coloca lá no WhatsApp, na sua lista de transmissão, compartilhe a palavra de Deus com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas, meus amigos, meus irmãos e irmãs, tenham acesso à palavra do Senhor. Amém, meus amados? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Coloque também seu pedido de oração para que possamos estar orando uns pelos outros. Agora feche seus olhos, meus irmãos, para nós citarmos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Então, deixado todas estas informações, todos estes recados com vocês, até o próximo estudo da lição da Escola Sabatina, aqui dentro do nosso canal Revelaxion.